Olá! Para a nossa conversa de hoje, nós reunimos uma série de fontes e comentários sobre uma passagem que, olha, muitos conhecem de cor, mas que talvez esconda camadas de significado que nem sempre a gente percebe. E que passagem, né? Exato. Estamos falando do Evangelho de João, capítulo 14. São aquelas palavras de Jesus sobre não se turbe o coração e na casa de meu pai há muitas moradas. Palavras de um consolo imenso. Com certeza. Eu vou ler a passagem completa que vai guiar a nossa análise. Do versículo 1 ao 4 diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. É uma passagem muito densa. Muito. E o que é fascinante ao examinar as fontes é perceber que isso não é só uma frase de consolo. É quase um guia prático que Jesus oferece para lidar com a angústia. Nossa missão aqui é meio que desmontar essa estrutura que parece ter um diagnóstico, um remédio, uma promessa. E um propósito bem definido. Exatamente. Vamos começar pelo começo, então. O diagnóstico. Qual era, assim, a situação que levou Jesus a dizer essas palavras? Bom, o cenário é de uma tensão que você quase consegue sentir. Estamos na última ceia. Certo. E as fontes, como os comentários de Hernandes Dias Lopes e Matthew Henry, pintam um quadro bem sombrio. Os discípulos não estão num jantar tranquilo, Jesus acabou de lavar os pés deles, uma lição de humildade, mas, logo em seguida, ele lança 3 bombas emocionais. 3? 3. Primeiro, ele anuncia que está de partida, que vai para um lugar onde eles não podem segui-lo. Segundo, revela que um dos 12, alguém que comia com eles ali, iria traí-lo. E a terceira? E a terceira, para completar, ele olha para Pedro, que era o líder impetuoso do grupo, né? E diz que ele o negaria 3 vezes antes do amanhecer. Nossa, é uma sequência devastadora. O mestre vai embora, há um traidor no grupo e o pilar de liderança vai desmoronar. A estrutura do mundo deles estava se desfazendo em tempo real. Exatamente. O medo, a confusão, a desilusão eram totais. E é nesse contexto que Jesus faz seu diagnóstico. Ele olha para eles e diz: não se turbe o vosso coração. E aqui a gente tem o primeiro grande insight das fontes. A palavra grega original para turbar, que é tarazesto, o comentário de Hendrickson explora isso em detalhe. Não é uma ansiedade comum. Não é um não se preocupem. Longe disso. É um termo usado na literatura grega para descrever água agitada violentamente, como numa tempestade no mar, ou uma cidade em caos por causa de um motim. Então, ele não está dizendo, não fiquem um pouco preocupados. Ele está dizendo, eu sei que por dentro vocês estão em meio a um furacão, a um caos total. Ele valida a angústia deles. Precisamente. Ele reconhece a magnitude da tempestade interna antes de oferecer a calma. O diagnóstico é preciso. O coração deles está em um estado de agitação violenta. E é para esse nível de pânico que ele oferece o remédio a seguir. E o que me chama a atenção é que o remédio não é uma frase genérica, né? Tipo, tenham calma, tudo vai dar certo. É uma instrução, uma ordem direta. Credes em Deus, crede também em mim. Por que uma abordagem tão ativa? Porque a solução para uma agitação violenta não pode ser passiva. E é fascinante ver o consenso nas fontes sobre isso, desde teólogos clássicos como João Calvino até os mais contemporâneos. A análise gramatical do grego é unânime. É um imperativo. É um imperativo, uma ordem. Jesus não está dizendo, vocês já creem em Deus, então continuem crendo. Não. Ele está os comandando a exercer ativamente a fé naquele exato momento como um antídoto para a perturbação. E tem o segundo aspecto. Crede também em mim. Ele se coloca no mesmo patamar de Deus Pai como objeto de fé. Isso deve ter sido chocante. Tremendamente. Em um contexto judaico monoteísta, essa declaração é de uma audácia tremenda. Ele está dizendo a mesma confiança fundamental, a mesma dependência existencial que vocês depositam em Deus, o Criador, depositem agora em mim, aqui, nesta crise. Ele é a solução.
Ele se apresenta como a solução divina e pessoal para a angústia humana. A fé nele é o eixo que pode trazer ordem ao caos interior. É o ponto de estabilidade na tempestade. Certo. Então temos o diagnóstico, uma tempestade interior, e o remédio, uma fé ativa e direcionada a ele. A partir daí, ele começa a construir o porquê dessa fé fazer sentido e o faz com uma promessa. Ele fala sobre a casa de meu pai. O que as fontes nos dizem sobre essa imagem? Olha, a imagem é profundamente reconfortante. A maioria dos comentários de Carson a Wiersbe concorda que a casa do pai é uma referência ao céu, mas com uma conotação muito específica. E não é só um lugar. Não. O comentário histórico-cultural do Novo Testamento até menciona a conexão com o Templo de Jerusalém, que era chamado de Casa de Deus. Mas a ênfase aqui é muito mais pessoal. Jesus não diz a casa de Deus, ele diz a casa de meu pai. Essa escolha de palavras transforma um conceito teológico numa realidade familiar. A ideia não é de um palácio distante, mas de um lar. Um lugar de pertencimento, de segurança, de relacionamento. Um lar. E nesse lar, ele diz que há muitas moradas. A chave está na palavra grega para moradas, que é mone. Essa palavra não significa um quarto de hotel ou um alojamento temporário. Ela deriva do verbo permanecer e significa uma residência fixa, um lugar de habitação duradoura. Ah, então o foco é na permanência, não na variedade de status. Exatamente. E o teólogo João Calvino, séculos atrás, já argumentava que a palavra muitas não fala de separação, mas de abundância. A mensagem para os discípulos que se sentiam prestes a ficar desabrigados, órfãos no mundo, era: no lar do meu pai não só existe um lugar para vocês, mas há espaço amplo e garantido para todos. Ninguém vai ficar de fora. Ninguém ficará de fora por falta de lugar. É uma promessa de inclusão e permanência, não de segregação. A garantia é de um lar eterno e seguro para cada um. Isso muda completamente a perspectiva. A promessa continua e se torna ainda mais ativa. Ele não diz apenas que o lugar existe, mas afirma: vou preparar-vos lugar. Como se prepara um lugar que, sendo o céu, já existe. Não parece ser uma obra de construção, né? Não, de forma alguma. E aqui as fontes conectam essa frase com o centro da mensagem cristã. A preparação não é arquitetônica. Ela é soteriológica. Ou seja, ligada à salvação. Exato. Comentaristas como D.A. Carson e o comentário Beacon associam essa preparação com a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo. Ao morrer na cruz, ele estaria pagando o preço que impediu o acesso da humanidade a Deus. Entendi. Ao ressuscitar, estaria vencendo a morte, o último obstáculo. E ao ascender, estaria simbolicamente entrando na casa do Pai como precursor, aquele que vai na frente para garantir e abrir o caminho para os que vêm depois. Então, preparar o lugar significa, na verdade, tornar o lugar acessível. Ele está destrancando a porta que estava fechada. É a analogia perfeita. Ele não está construindo os quartos, está garantindo o acesso a eles. Sua obra redentora é o que transforma o céu de um lugar teoricamente existente em um destino pessoalmente acessível para quem crê. Certo. O lugar está garantido, é permanente e Jesus é quem abre o caminho. Mas a promessa não para por aí. Ele não diz apenas vão para lá. Ele diz algo muito mais pessoal. Voltarei e vos receberei para mim mesmo. O que as fontes dizem sobre essa parte? Esse é o clímax da promessa. As fontes, e Carson aponta isso de novo, vêm múltiplos níveis de cumprimento para essa volta. Pode se referir à sua aparição aos discípulos após a ressurreição, à vinda do Espírito Santo no Pentecostes. Ou até mesmo na morte do crente? Sim, ou até mesmo no momento da morte de um crente, quando Cristo o recebe. Contudo, todos concordam que o cumprimento final e definitivo é a sua segunda vinda, o retorno glorioso no fim dos tempos. Mas o mais impactante parece ser o propósito, a razão pela qual ele volta. Sem dúvida, a frase não termina em "eu voltarei". Ela culmina em
para que onde eu estou, estejais vós também. O foco é a comunhão. O objetivo final não é o lugar, as moradas, mas a pessoa, Cristo. O céu não é o prêmio, a comunhão com Ele é o prêmio. A finalidade de toda a promessa, o lar, o espaço, o caminho preparado, o retorno, é a reunião. É restaurar a proximidade, é estar junto dele. Isso muda tudo. Muda tudo. A esperança cristã não é sobre ir para um lugar melhor, mas sobre estar com uma pessoa melhor, o próprio Cristo. Isso nos leva a uma questão prática. Essa promessa foi feita há 2000 anos para um grupo específico de homens numa noite de angústia. Como podemos, com base nas fontes, aplicar isso aos nossos desafios hoje, nas nossas próprias noites de perturbação? Olha, a ponte para a aplicação é muito clara, especialmente em materiais como a Bíblia de Aplicação Pessoal e nos escritos de Hernandes Dias Lopes. A estrutura que Jesus apresentou continua perfeitamente válida. As tempestades internas continuam existindo. E como? Todos nós enfrentamos essas tempestades, perdas, ansiedade sobre o futuro, crises de saúde, decepções. O diagnóstico de um coração turbado é universal. E o remédio, a fé ativa, Também continua sendo a prescrição. Mas é a promessa que sustenta essa fé. A certeza de que nosso destino final não é incerto, mas é um lar preparado, seguro e eterno. Isso muda a maneira como encaramos os problemas temporais. A promessa redireciona a perspectiva. Isso. Ela não elimina a dor do presente, mas a coloca num contexto muito maior. É como assim, navegar uma tempestade, sabendo que há um porto seguro e garantido esperando no final da jornada. Isso não torna as ondas menores, mas fortalece quem está navegando. Então, é uma mudança de foco. Uma forma de tirar os olhos do tamanho das ondas e fixá-los na certeza do porto. A segurança do futuro nos dá força para a instabilidade do presente. Perfeitamente colocado. A certeza de um destino eterno e, mais importante, de um reencontro pessoal com Cristo, oferece uma paz que as circunstâncias não podem dar nem tirar. Como diz outra parte das Escrituras, a âncora da alma, firme e segura, que nos mantém estáveis mesmo quando tudo ao redor parece caótico. Resumindo nossa conversa então, o que as fontes nos revelam sobre João 14 é que essa passagem é um consolo profundo e bem estruturado. Jesus oferece um diagnóstico preciso da nossa perturbação, Um remédio ativo, que é a fé nele, uma promessa segura de um lugar permanente no lar do Pai, e a certeza final de que o objetivo de tudo isso é o seu retorno para restaurar a comunhão conosco de forma plena e eterna. e talvez um pensamento final para reflexão venha do último versículo que lemos, o versículo 4. Jesus termina dizendo: "E vós sabeis o caminho para onde eu vou." É uma afirmação curiosa, porque logo depois, no texto, o discípulo Tomé diz exatamente o contrário, né? Sim, ele diz, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Exato. Mas Jesus parte do princípio de que eles já têm o conhecimento essencial, porque ele mesmo é o caminho. A reflexão que fica, a partir disso, é: como a compreensão de que o destino final está garantido em Cristo muda a forma como se percorre a jornada diária. Se o destino é certo, como isso nos capacita a navegar os desvios, os obstáculos e os desafios do caminho com mais confiança e paz. Uma excelente reflexão para concluirmos. Essa análise aprofundada das fontes nos mostra a riqueza contida em palavras que talvez já tenhamos ouvido muitas vezes. Agradecemos a companhia nessa exploração e esperamos que ela traga novo entendimento e conforto. Até a próxima!